Livro de Êxodo, capítulo 15. Do verso 22 ao verso 27. Êxodo, capítulo 15, do verso 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Pai, eu quero te agradecer, louvar o teu nome. Como é bom estar aqui, e como é bom esse momento onde podemos abrir a tua palavra, e junto com ela abrir também o nosso coração, porque nós cremos que através dela nós podemos te ouvir, e é tudo que nessa hora nós necessitamos e desejamos: ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, meu Deus, fala com os teus filhos, fala com cada um de nós com clareza, de tal maneira que todos nós saiamos daqui com a mesma percepção de que ouvimos o Senhor falar e a nossa vida foi transformada. Fala conosco, segundo as necessidades, a realidade de cada um. Fala conosco. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém da igreja toda? Amém. Glória a Deus. Presta atenção, queridos. Toda a história de Israel, toda a história, quando você ouvir qualquer história sobre a nação de Israel, sempre preste muita atenção. Israel é chamado de o relógio de Deus na terra. Tudo que Deus tem a fazer na história da humanidade sempre vai estar ligado a Israel. Sempre. Deus tem um pacto com a nação. Todas as promessas de Deus estão ligadas a Israel de alguma forma. E toda a história de Israel, Deus não só ensina algo para a nação, mas através da história ensina também para a igreja. Por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, e que narra a experiência que a nação teve com Deus, experiências poderosas, tremendas, e experiências terríveis, como o exílio, como pragas, como um momento de juízo. Quando a gente lê a história, a gente aprende como que Deus se move, como que Deus
age em resposta às atitudes de uma nação, da mesma forma em resposta às atitudes de uma igreja. Então, se você quer saber como Deus se relaciona com você, com a família, com o indivíduo e com o corpo, olha como Deus se relaciona com a nação de Israel, porque ali Deus vai te ensinar. Agora presta atenção, porque essa fase que nós vamos compartilhar hoje, da história da nação, foi logo no início, quando eles ainda não tinham uma terra prometida. A nação de Israel, ela é formada como escrava dentro da nação do Egito. Tinham ido para o Egito em torno de 70 pessoas, eles vão para lá no período quando José era o governador, lá eles se estabelecem, 70 pessoas, e começam a trabalhar, a desenvolver a vida. É uma família que sai daqui, que vai morar na Europa, que vai morar nos Estados Unidos, vai morar em algum lugar. Uma família muito grande, eram 70 pessoas, e ali eles se estabelecem, e as famílias vão crescendo, e eles vão se multiplicando. Passaram-se mais de 400 anos, e aquela família se tornou uma família de 2 milhões de pessoas, mas ainda escravo. Eles eram escravos do Egito. Deus levanta um libertador, que foi Moisés. Vem as pragas, o juízo, e a nação então é liberta. Na libertação, eles vão agora em direção à terra de Canaã, que era a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão. E eles vão agora em direção a essa terra que eles deveriam tomar posse, que eles deveriam conquistar. Só que da saída do Egito até chegar na terra de Canaã, uma viagem que poderia durar uma semana, durou 40 anos. E a gente vai entender por que dura 40 anos logo nos primeiros dias. A primeira experiência é quando eles param diante do Mar Vermelho. Inclusive, em novembro, nós vamos a Israel. Nós estamos levando a caravana em novembro, e já há alguns anos que nós não fazemos essa rota dos hebreus. Nós vamos fazer essa rota esse ano. Então nós vamos descer no Cairo, né? Vamos ficar 2 dias no Cairo. Depois nós vamos fazer a rota dos hebreus, passar pelo deserto, vamos atravessar o Mar Vermelho, que é uma experiência extraordinária, porque Israel, Deus secou o mar e eles passaram. Deus usou o engenheiro para fazer um túnel, a gente passa por baixo. Então a gente passa pelo canal de Suez, né, que a gente passa por baixo do mar, e vamos fazer todo o trajeto até o Sinai, e depois fazer a fronteira. E um dos lugares que a gente para com a caravana, depois que atravessa o Mar Vermelho, é o lugar que nós vamos falar essa noite, que é Mara. A gente para com a caravana em Mara, para nós conhecermos os poços de Mara, porque esse lugar, ele foi um divisor de águas na história dessa nação, na história desse povo. E eu entendo que a experiência deles deixa para nós um ensinamento, que se nós não passarmos por Mara, nós não conseguimos chegar na terra da promessa. Passar por Mara é um estágio necessário para chegarmos na terra da promessa. Então você imagina, vamos tentar imaginar a cena. Eles veem um milagre acontecendo, o mar se abre, eles atravessam o mar a pé enxuto, chegam do outro lado, o exército de Faraó vem atrás na intenção de aprisioná-los e escravizá-los novamente. Deus fecha o mar quando o exército estava no meio, e todo o exército de Faraó morre afogado no mar. Pela manhã, no outro dia, eles veem lá as pessoas mortas na praia, os restos deles lá na praia,
os carros de guerra, enfim. E eles celebram, eles fazem uma celebração, porque foi um grande livramento de Deus para eles. E depois desse grande livramento, dessa grande experiência de atravessar o mar, eles caminham 3 dias, 2 milhões de pessoas, no deserto, um calor. Irmãos, a gente atravessa de ônibus com ar-condicionado e tem gente que murmura. Todo ano a gente já foi, a gente ri, porque a gente lembra da cena. No ar-condicionado, com água mineral dentro do ônibus, quando para em mar e desce 15 minutos para a gente fazer uma oração, tem gente que murmura. Agora você imagina 2 milhões de pessoas caminhando no deserto, mulher grávida, galinha, sogra. Oh, não, perdão, irmão, saiu sem querer, irmão. Eu nem tenho mais a minha, não posso nem debochar mais. Mas você imagina todo tipo de coisa, né? Tinha na multidão lá, criança chorando. Você imagina que doideira que era, 2 milhões de pessoas andando a pé, gente tocando boi, tocando cabrito, aquela doideira, e não tinha água. Aí chegam no lugar 2 poços, pelo menos hoje são 2 poços, na época eu não sei quantos poços tinham, hoje tem 2. Aí chegam 2 poços, nós chegamos dos poços, chegamos em Mara. Aí quando vão provar a água era amarga, não tinha como beber, não era potável. Talvez alguém pergunte assim: será que Deus não sabia? Lógico que sabia. Mas se Deus sabia, por que Deus não levou para outra fonte? Se Deus sabia que aquela água era amarga, por que Deus não levou para um outro caminho, para outro lugar? Porque era necessário eles passarem Mara, porque as águas amargas de Mara ia revelar a amargura que tinha no coração deles. Porque quando eles chegam e provam da água amarga, eles não conseguem resistir. A primeira coisa que eles fazem é murmurar. E a murmuração é a revelação da amargura. Toda pessoa murmuradora, toda pessoa ingrata, toda pessoa que vive reclamando, toda pessoa que é um perpétuo insatisfeito, ele revela, mais do que palavras, ele revela a amargura na alma. A alma dele é amarga. E a Bíblia não falha, a Bíblia não erra. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Um coração amargo, ele vai falar murmuração, ele vai reclamar, nada está bom. Ele não consegue lembrar do livramento, ele não consegue lembrar dos milagres, ele não consegue lembrar das experiências. Não, ele só reclama porque alguma coisa não aconteceu como ele gostaria. E eles então murmuram. E nessa murmuração eles revelam essa amargura de alma. E com essa amargura de alma, eles não poderiam conquistar a promessa. É aqui que a gente começa. Se você não for curado da amargura de alma, você nunca vai conquistar as promessas que Deus tem para você. E eu vou falar um negócio sério para você hoje à noite. A nação de Israel passou por Mara, 40 anos no deserto, e a única forma da nação entrar na terra foi Deus destruir aquela geração, porque ela não se deixou curar. Se você não se deixar curar, Deus sepulta você no deserto, para que os seus descendentes conquistem aquilo que era para você. A coisa mais sábia é se deixar curar. Eu quero que os meus filhos vivam melhor que eu. Eu quero que os meus filhos conquistem mais que eu. Eu quero que os meus filhos prosperem mais que eu.
Eu quero que os meus filhos façam para Deus mais que eu, mas eu não quero passar a minha geração sem viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero deixar um legado. Eu acho que o maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é o ensinamento de que não vale a pena ser amargo. Não vale a pena ser amargo. Não vale a pena guardar rancor. Não vale a pena guardar mágoa. Não vale a pena guardar ressentimentos. Não vale a pena dormir e acordar com sentimento de vingança. Não vale a pena alimentar essa doença na alma. Não vale a pena. Porque se você não for curado, você não vai conquistar o que Deus te prometeu. Deus vai cumprir, mas não vai ser na sua geração. Por isso a necessidade de Mara. Por isso que Deus leva para Mara, primeiro Mara. Se você prestar atenção no texto, você vai ver o final dele, aonde que eles foram depois. Mas eles só puderam chegar na próxima parada, que era um oásis, depois que Deus leva para Mara. Mara era o lugar da cura da amargura. A minha oração essa noite é que você tenha a maturidade para identificar as suas amarguras, seus traumas, seus ressentimentos, suas feridas, sejam elas profundas ou não, mas que você tenha essa maturidade para identificar isso e se abrir, porque Deus quer mudar a nossa fonte. Fala com a pessoa ao seu lado assim: Deus quer mudar a sua fonte. Fala para mais pessoas, vira para alguém atrás de você e fala para ela: Deus quer mudar a nossa fonte. Vamos repetir juntos? Vamos. Deus quer mudar a nossa fonte. Mais uma vez. Deus quer mudar a nossa fonte. Aí, Deus vai mudar a fonte. Agora, presta atenção. O que é necessário para termos as nossas fontes transformadas? Presta atenção. Murmurar não resolve. Fala com a pessoa ao seu lado. Murmurar não resolve. Fala com ela assim, ó: reclamar não muda a fonte. Mas existem meios de transformar a fonte. Existem meios de curar uma fonte. E Deus mostra no texto como acontece. Vamos lá. Primeira coisa que é necessário para que a nossa fonte seja transformada de amarga para doce. Primeira coisa, o texto fala que Moisés clamou ao Senhor. O que ele fez? Pode parecer algo muito simples, pode parecer algo muito lógico, mas a expressão clamou ao Senhor é uma expressão de grito de desespero. Era alguém assim, colocando diante de Deus: ou o Senhor nos cura, ou o Senhor muda a nossa fonte, ou não tem jeito para nós. Se o Senhor não curar essa fonte, nós vamos morrer aqui. Não é simplesmente essa oração: ah, Jesus me abençoa, ó Jesus, eu sou tão ruinzinho, não, não é isso não. É expressar com seriedade o quanto isso te mata, o quanto isso te prejudica, o quanto isso te faz mal, o quanto isso te limita. Presta atenção, irmãos, porque tem coisas que não aborrece só quem está do seu lado, não. Porque tem coisas que parece que não incomoda a mim, incomoda o outro. Mas tem coisas que tem pessoas que são tão amargas que até ela já começa a se incomodar com ela mesma. Ela não quer ser assim, ela não gosta de ser assim, ela não se sente bem sendo assim, porque é ruim ser rejeitado, é ruim ser espalha-bolim, é ruim chegar num lugar e as pessoas não ficarem felizes porque eu cheguei. Isso é ruim. E você sabe quando isso acontece.
Isso é ruim. E algumas pessoas dentro da igreja parece que vê aquele drama: eu nasci assim, a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não! Essas águas nasceram amargas, mas não morreram amargas. Elas nasceram amargas, mas elas foram transformadas em águas doces, porque alguém clamou por isso, alguém gritou diante de Deus por isso. E talvez seja essa a primeira coisa que nós precisamos fazer: dizer para Deus: Senhor, eu não suporto mais ser assim, me muda. Senhor, eu não aceito mais ser dessa forma, eu não aceito mais ser essa pessoa amargurada, eu não aceito mais ser essa pessoa mal-humorada, eu não aceito mais ser isso. E você clamar a Deus, aquele que pode mudar a fonte, aquele que pode curar qualquer ferida, aquele que pode libertar de qualquer trauma, mas a necessidade de mostrar esse desespero, essa seriedade, esse desejo intenso de não ser mais da mesma forma, e não simplesmente empurrar com a barriga e os outros que se lasquem. Não são os outros que estão se lascando, não são os outros que estão, não, é você. Ninguém amargo é feliz, nenhum amargo é feliz, ninguém é feliz em ser amargo. É impossível o amargo se sentir feliz. Não é possível que alguém seja feliz em fazer mal para o outro. Não é possível que alguém seja feliz em ser chato. Não, ninguém é feliz sendo chato, ninguém é feliz sendo enjoado, ninguém é feliz ferindo os outros, não. Mas tem gente que transformou a sua vida num projeto assim, que é tão amargo que todo mundo que está perto adoece por causa dele. Porque tudo que ele abre a boca é para falar mal, é para criticar, é para ferir. E quando isso acontece dentro de casa, esposas amargas, maridos, filhos, não tem que ser assim, gente. Você vê a vida passando, você vê as pessoas indo, e você não está vivendo porque você é amargo. O amargo não vive. O amargo não aproveita a vida, o amargo não aproveita as amizades, o amargo não aproveita nada. E a cura para o amargo começa nessa expressão sincera diante de Deus: Senhor, me muda, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, eu não quero mais ser assim. E o clamor de Moisés trouxe uma intervenção divina para a água. Não é você talvez clamar pelo outro, mas você clamar por você. Porque talvez ninguém saiba o quão prejudicados os outros são por você, e o quão ruim é ser o responsável pelo prejuízo de tudo. É muito ruim. Você não precisa ser assim, você não precisa morrer, viver nem morrer dessa forma. Então, a primeira coisa necessária para que a nossa fonte seja transformada é um clamor ao Senhor, e ele clama ao Senhor. Segundo, também necessário para a gente transformar uma fonte amarga numa fonte doce, é olhar para a solução que Deus tem. Olha que interessante. O texto diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber, povo amargo. E ele clamou ao Senhor. É até interessante, né, irmãos? Porque ele não se explica. Presta atenção aqui. Ele não se explica. Ele não vai dar aqui nenhuma explicação técnica. Não, eu estou amargo, ou a água é amarga, porque não dá explicação não, irmão, só clama. Entendeu? Porque quando você dá explicação, você só piora. Quando você começa a justificar: não, eu estou amarga porque eu estou de TPM. O planeta não tem culpa de você estar sangrando. Resolva-se, por favor.
Ah, porque eu perdi o emprego. As pessoas não têm culpa porque você está passando. Não. Então, primeira coisa, não arruma desculpa, não arruma argumento, não. Clame a Deus e resolva. Mas quando ele clama a Deus, olha que interessante. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. O Senhor mostrou o quê? Não ouvi, irmãos. Eu acho que Deus parece até meio. Eu não gosto de usar termos assim para Deus, mas às vezes Deus parece ser meio cômico, né, com as atitudes dele. Tem alguns textos na Bíblia que eu acho tremendo. Uma certa vez, Deus apareceu para o profeta Jeremias, e Israel passando assim um juízo de Deus, e Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, o que vês? Aí Jeremias fala assim: um galho de amendoeira. Poxa, a nação passando maior luta, maior guerra, o que você está vendo? Um galho de amendoeira. Aí, assim diz o Senhor. Você não tinha outra coisa para Deus mostrar, um galho de amendoeira. Aí, outra vez, Deus chega para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma panela virada para o norte. Aí, assim diz o Senhor. Aí aqui, o cara está clamando, porque o povo está murmurando, a água é amarga, o povo vai morrer de sede. Aí Deus mostrou uma árvore. Deus está brincando, né, irmão? Poxa, por que Deus não mostrou uma outra fonte? Deus não mostrou o rio? Deus mostrou, sei lá, alguma coisa? Deus mostrou uma árvore. E é justamente porque Deus nos mostra coisas que a gente não consegue entender, que a gente não consegue ter a solução, sendo que Deus já nos deu. Deus já mostrou a solução, Deus já mostrou o caminho, Deus já mostrou a resposta. A grande questão é que faltou discernimento para saber o que fazer com aquilo. Presta atenção. Todas as vezes que alguém clama, a palavra de Deus não falha, irmãos. A palavra de Deus: clama a mim, diz a palavra, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Presta atenção, irmão, nós temos uma promessa. Não existe a possibilidade de você clamar a Deus e Deus não te ouvir. Não existe. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Quando você clamar, Deus vai ouvir. Porém, pode ser que Deus não te mostre o que você quer ver. Esse é o problema. Que as pessoas às vezes clamam a Deus e querem que Deus mostre o que ela quer. E Deus mostrou uma árvore. E a árvore era a solução. A grande questão é saber discernir o que Deus mostra. Você pode ter certeza que Deus já te mostrou soluções e você desprezou as soluções. Deus já te mostrou caminhos e você desprezou os caminhos. Deus já colocou pessoas para te dar respostas e você desprezou as respostas. Então a grande questão para a água ser curada, para a fonte ser transformada, é eu ter a capacidade de discernir o que Deus está me mostrando. Eu preciso ter essa capacidade para discernir. Presta atenção. Você está pensando que você veio aqui hoje à noite à toa? Você está pensando que você veio aqui simplesmente porque é mais um culto de domingo, eu vou lá para semear? Você está pensando que você veio aqui para isso? Você pode ter saído de casa sem nenhuma pretensão, mas o Deus da igreja sabia que você está aqui. Sim ou não? Sim ou não? Sim! O Deus que entregou Jesus para salvar você sabia que você estaria aqui e sabia que você precisava ser curado da sua amargura. Deus te trouxe aqui para te mostrar uma árvore. Deus te trouxe aqui para te mostrar um caminho. Deus te trouxe aqui para te dar uma resposta. Deus te trouxe aqui para te dizer: já te dei a solução, já te mostrei. Você só não está enxergando. Você só precisa discernir a árvore. Eu não vou te responder com aquilo que você espera ou quer. Eu vou te responder com aquilo que eu tenho. E o que eu tenho é melhor do que o que você quer. O que eu tenho te resolve. O que você quer, não. E Deus mostrou uma árvore.
Quer curar a fonte? Olha para o que Deus está te mostrando. Olha para o que Deus está descortinando no seu entendimento, diante dos seus olhos, porque essa árvore vai curar a sua alma. Essa árvore vai curar a sua fonte. Lógico que quando eu olho para a Bíblia e eu penso em árvore, a Bíblia fala muito de árvore. Tem a árvore da vida que estava lá no jardim, a árvore do bem e do mal, não é? Mas tem um texto na Bíblia que sempre que eu penso em árvore, eu penso nesse texto, que é quando Jesus diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira. O que ele está dizendo? Eu sou uma árvore, eu sou uma videira verdadeira. Então tem árvores, gente, que se entrar na fonte, cura a fonte. Terceiro, que é necessário para transformar a fonte amarga em doce. Primeiro é o clamor ao Senhor. Segundo é olhar para o que Deus está mostrando. E terceiro é aplicar a solução que Deus deu. Porque olha o texto, esse texto é poderoso, irmãos, presta atenção. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E o que ele fez? O que ele fez? Pegou a árvore e jogou na fonte. Fez o quê? Pegou a árvore e jogou na fonte. Ele não ficou só olhando para a árvore. Ele identificou, a árvore é a solução, mas eu preciso fazer algo com a solução. Ele pega a árvore e joga na fonte. Irmão, vamos pensar aqui. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Nós estamos falando de algo metafísico. Nós não estamos falando de nada científico. Qual a lógica de eu pegar uma árvore e jogar numa água amarga e a água ser curada? Não tem lógica nisso. Não tem nada que possa comprovar que havia nessa árvore alguma substância que fosse capaz de curar a água de uma fonte. Porque se fosse uma cisterna, uma cacimba de água parada, você pega talvez alguma substância química, joga ali e resolve. Mas não é isso, não curou uma fonte. Significa que depois que aquela árvore foi jogada ali, toda a água que brotasse da fonte brotaria doce, saudável e curada. Então não era algo cientificamente comprovado, não. Era algo de fato sobrenatural, era uma ação divina, em resposta a uma ação. Deus te mostra algo, o que você faz com esse algo determina o resultado da alma, da cura, do fim da amargura. Por que isso é importante? Porque, irmãos, eu ouvi uma frase aqui de uma psicóloga da igreja uma vez, que ela falou assim: uma vez curada, sempre curada. Eu nunca mais esqueci essa frase, foi de uma psicóloga. Por que essa frase é relevante para mim? Porque tem pessoas, irmãos, que vivem remoendo coisas que já foram tratadas. É horrível. É horrível você conviver com gente assim, né? Teve alguma situação, um mal-estar, né? Uma indisposição, aí você senta, você conversa, você ora, você pede perdão, aí perdão, resolveu o problema ali, vida que segue. Daqui um ano a pessoa passa por uma crise, em outra situação, por outro motivo, aí ela vai remoer, não, porque daquela vez, mas desgraça é essa, aquilo já foi resolvido, cara. Mas tem gente que nunca se resolve, sabe por quê? Porque nunca pega a solução e aplica como solução. Não é um paliativo, é uma solução.
é pegar o que Deus te deu e dar um basta na amargura, é pegar o remédio. Você está ouvindo uma palavra hoje à noite, pega essa palavra, aplica ao seu coração, se resolva com você mesmo e saia daqui curado, saia daqui liberto, saia daqui feliz, saia daqui transformado, saia daqui derramando sobre a vida das pessoas vida ao invés de derramar veneno. Mas aplique uma solução. É essa. Não é simplesmente olhar, é agir, é se resolver, é virar a página e seguir em frente. É isso. Não adianta você sair daqui falando, que palavra, que culto, se você não pegar isso e não usar para mudar a sua história. Por isso que eu afirmo que você não veio aqui à toa, você não entrou aqui hoje à noite por acidente. Deus te trouxe aqui com um propósito muito específico. Deus tem coisas para você que você nem imagina. Deus tem promessas na sua vida que você nem se lembra, mas elas estão vivas. Deus tem lugares para te levar que você não pode nem imaginar onde Deus é capaz de te levar. Eu sou testemunha disso. Mas se você não se deixar curar, você vai assistir os outros celebrando e você nunca vai celebrar com eles. Não sei se você já viveu isso, mas eu acho algo terrível a gente assistir pessoas testemunhando e a gente nunca tem o que testemunhar. Parece que Deus tem filhos privilegiados ou prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos curados e filhos doentes. E os doentes não podem conquistar a terra. Os doentes não podem viver a promessa. Porque se um doente entrar na promessa, ele adoece a promessa. Então tem que passar por Mara. E tem que se resolver. Saia daqui hoje à noite resolvido. Vira a página, olha para frente, pega essa árvore, taca na fonte e sai daqui dizendo: eu sou curado. Aí quando vier aquela vontade de murmurar, reclamar, você: sou curado. Quando vier aquela vontade de ser enjoado ou enjoada, eu sou curado. Você entendeu? Está resolvido. Se der alguma crise, você já repreende a crise logo no início. Está repreendido. Eu não sou água amarga, eu não sou fonte amarga, eu sou fonte doce. Espero que vocês estejam entendendo. Tem alguém entendendo? Que bom. Então aplique a solução que Deus deu. E quarto, essa é a prática para a gente mudar o nível. Verso 26, 25 ele diz: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu acho muito legal o texto, porque quando as águas se tornaram doces, ao invés do texto dizer assim, e deu-lhes de beber, porque deveria ser isso, né? O povo está morrendo de sede. Você imagina, o povo está morrendo de sede, 2 milhões de pessoas murmurando, reclamando, aí a água é amarga, ele vai curar a água. Quando ele cura a água, o que eu vou fazer? Dá-lhes de beber. Não, deu-lhes palavra. Deu o quê? Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse-lhes: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. O meu povo está com sede, amigo. Mas antes de você beber a água, você precisa ouvir uma palavra, aplicar uma palavra, para que essa água nunca mais volte a ser amarga. Porque o grande desafio não é curar a fonte. O grande desafio é sustentar a fonte curada. Esse é o desafio. Por isso que tem muita gente que tem recaída. Por que tem gente que tem recaída? Recaída nas drogas, recaídas em vícios, recaídas em pecado. Por que tem recaída? Não é porque Deus não curou, Deus curou. Não é porque Jesus não entrou, Jesus entrou. Mas faltou isso aqui, faltou
se ouvires atentamente a voz. Se a palavra não for sustentada diariamente, a cura você perde. Irmãos, presta atenção. Eu tenho 56 anos. Eu fiquei hipertenso aos 39. Fui descobrir que era uma herança. Pai, mãe, avô, avó. Fiquei hipertenso. Eu cheguei de uma viagem internacional. Eu tinha ido para a Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, a comida na Coreia, tudo a desgraça tem pimenta. Eles põem pimenta, irmãos, no sanduíche do McDonald's. Porque você não consegue comer, eu como de tudo, eu sou bom de boca, eu como de tudo, não tem problema, eu servi Força Armada, na Força Armada você come de tudo. Quando faz aquele bucho, os bichinhos começam a andar, você joga água, lava, tira o buchinho e come. Então não tem dificuldade com nada. Na Coreia eu não consegui comer, porque tudo ou é salgado ou sem gosto, e tudo com pimenta. Aí nós saímos, eu lembro que nós fomos éramos 4 pastores, nós fomos no Burger King, era a solução, salvação da nossa vida. Burger King, pertinho do hotel, vamos comer Burger King. Chegamos no Burger King, tinha uma promoção, porque o coreano ele não fala nada, só fala coreano. E ninguém entende o coreano, a não ser o coreano. Você não consegue, ele não fala português, não fala espanhol, não fala inglês, não fala nada, ele só fala o coreano. Então é tudo Então, para facilitar, estava o desenho do combo, é aquele ali mesmo. E o combo tinha 2 sanduíches, um grande e um pequeno. Aí pedimos, 2. Aí entenderam que era 2. Ainda bem que 2 aqui é 2 mesmo, né? Seja em coreano, japonês, 2. Você faz assim e não entende que é 2. Não está entendendo que é paz e amor, não. Ele está entendendo que é 2. Graças a Deus. Aí ele foi, pedimos lá 2 combos daquele. Aí veio 2 sanduíches grandes e 2 pequenos. Eu muito educadinho, graças a Deus que a minha mãe me ensinou. Peguei o pequenininho. Sou educadinho, vou pegar o pequenininho, que é educado, você deixar, né, o maior para o outro, aquela coisa toda. Peguei o pequenininho, o outro pastor que estava comigo também, educadinho, pegou o pequenininho, e os 2 gulosos que estavam, os 2 pastores gulosos que estavam com a gente, pegaram o grandão. O pequenininho não tinha pimenta, irmão, porque era cortesia, era do combozinho, entendeu? E o grande era o caprichado. E o caprichado tinha um capeta dentro. Tinha um satanás dentro, irmão. E quando o pastor mordeu aquele negócio, irmão, a lágrima desceu. A lágrima desceu. Eu falei, o que houve, irmão? Rapaz, tem pimenta. Eu falei, não é possível, rapaz, no sanduíche do Burger King, cara, tinha pimenta. Nós nem pedimos outro, irmão, nós pedimos outro, nós não comemos aquilo ali, vamos dormir com fome mesmo, porque eu tinha pimenta no miserável. Aí eu voltei de viagem, voltei com a dor na nuca, dor de cabeça e tal, resolvi ir num cardiologista. Aí cheguei no cardiologista, fiz todos os exames, aquela coisa toda, e o cardiologista chegou para mim e falou assim, ele me chamava de doutor, o senhor não está hipertenso, o senhor é hipertenso. E ele sabia que eu era pastor, na conversa, né? Eu falei assim, é possível reverter? Aí ele falou assim, tudo é possível, mas não é provável. E ele foi, pegou um comprimidinho assim, uma caixinha de remédio, e falou para mim assim, o senhor vai fechar a boca, vai fazer uma atividade física e vai tomar isso aqui, porque senão o senhor não vai longe não. Eu disse, como não vai longe? 39 anos, mulher bonitona em casa, não vai longe, irmão, está amarrado, irmão. Você já pensa, passa o filme na cabeça, né? Não vai longe não. Desde os 39 eu tenho 56. Todos os dias, quando eu acordo, primeira coisa que eu faço é tomar o meu remedinho de pressão, porque eu quero ir longe, amigo. Acordo, remedinho de pressão, todo dia,
e não posso ficar um dia sem tomar. Já troquei de cardiologista, doutora Gisele fica no meu pé, né? Aí todo dia tem que tomar um remedinho de pressão. Tomou o remedinho de pressão, pressãozinha controlada, eu vou para a academia, faço minha atividade, como direitinho em casa, não faço só quando tem canjiquinho que a gente exagera, mas quando não tem, a gente come direitinho, saladinha, papapá, todo dia. Fala comigo, todo dia. Mais uma vez. É simples, irmãos, todo dia. É a forma de você controlar a pressão. A forma de você manter a fonte saudável é todo dia. Todo dia você tem que pegar isso aqui e beber, e comer, e devorar. Todo dia você tem que ler, você tem que ouvir Bíblia. Todo dia, não é só quarta e domingo, não é todo dia. Todo dia pegar a sua Bíblia, ler a Bíblia, porque isso aqui, irmãos, Deus trata com a gente, Deus cura a gente, Deus nos mantém curados. Todo dia Deus me exorta quando eu leio isso aqui. Eu estou lendo o livro de Ezequiel, gente, nossa, é cada uma, irmão. Então é todo dia para manter a fonte curada, porque não é só viver o milagre e ser curado, Jesus já entrou na sua vida. Agora você precisa manter a fonte doce. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Você lembra como é que você saiu? Quem aceitou Jesus aqui na igreja? Você lembra quando você saiu? Alegria. Você dormiu melhor. Tem gente, irmãos, que não sorri há anos, sorri depois que aceita Jesus. Chora e depois ri. Porque é invadido por uma alegria e a vida dele não é a mesma. Então, aquela experiência que você teve, o dia que a árvore entrou na fonte, você precisa manter essa experiência. Como? Todo dia. Antes de beber a água, ele vai ministrar uma palavra. Se vocês obedecerem a palavra, se vocês seguirem a palavra, é a partir dessa palavra que a fonte seria mantida curada. Agora presta atenção que eu vou ler o restante do texto para a gente orar e terminar. E ele diz então, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, presta atenção no texto, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele não falou, eu sou o Senhor que cura a fonte, não. Ele não tinha curado na fonte. Ele não falou, eu sou o Senhor que cura a fonte, não. Ele falou, eu sou o Senhor que te sara. Para mostrar para eles que o maior milagre não era a água virar doce. O maior milagre era eles não serem mais amargos. E o texto continua. Então vieram a Elim. Aonde? Aonde, irmão? Elim. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Era um oásis. Por que Deus não levou direto para o oásis? Porque ninguém pode experimentar o oásis sem antes passar por Mara. Essa é a palavra. A sua igreja está vivendo um tempo novo. Deus está fazendo algo de sobrenatural entre nós nesse tempo. Não fique de fora desse mover de Deus. Vença as suas amarguras. Se resolva com você mesmo e com Deus. Saia daqui hoje curado. Deus, isso aqui, irmãos, não é palavra para te empolgar. Estou trazendo uma revelação de Deus para a sua vida. Se você sair daqui hoje curado, Deus vai te levar para Elim.
Deus vai começar a cumprir na sua vida promessas. Deus vai trazer para você tempo de descanso que você não sabe o que é. Deus vai te levar para o lugar da prosperidade, para o lugar das fontes, para o lugar das palmeiras, para o lugar da sombra. Porque vida com Deus, irmãos, não é só guerra, luta, não. Deus tem um Elim para nós. É deserto? É. Tem luta? Tem. Tem guerra? Tem. Mas tem Elim. Para quem que tem Elim? Tem Elim para quem passa por Mara. Espero que você tenha entendido. Queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria que você virasse com todo carinho para a pessoa ao seu lado, como boca de Deus. Você falasse para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus tem um Elim para você. A sua amargura pode ser resolvida hoje e você pode ser conduzida a Elim hoje. Feche os seus olhos. Queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu queria inclusive que você aproveitasse para orar. Porque é um dos lugares que nós vamos passar em novembro, a nossa caravana em Mara. E eu vou ministrar essa palavra lá, novamente. Seria muito legal ter você lá comigo orando junto. E a gente lá debaixo das árvores, olhando para os poços de Mara, nos lembrando dessa noite e agradecendo. Desde aquela noite, a minha fonte foi curada, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então coloca a mão no seu coração e fala para Deus: Senhor, essa noite cura minha fonte. Você pode orar você por isso? Peça a Deus isso. Se você quiser clamar, clame. Se você quiser gritar, não fique preocupado com quem está do seu lado. Cada um sabe o nível da sua necessidade. Só não fique com a sua boca fechada. Abra sua boca e fala para Deus: Senhor, eu não suporto mais essa amargura, eu não suporto mais sofrer isso, eu não suporto mais viver isso, viver assim. Eu não quero mais ser assim. Muda as minhas fontes. Hoje eu deixo aqui todo o ressentimento. Hoje eu deixo aqui toda a amargura de alma. Hoje eu deixo aqui todo o sentimento de vingança. Hoje eu deixo aqui todo o ressentimento, toda coisa ruim, tudo aquilo que me faz amargo ou amargo. Hoje eu deixo aqui no altar. Hoje eu pego essa árvore, essa solução, e eu planto aqui, e eu declaro: a minha fonte será doce. As palavras que sairão da minha boca serão doces. Os meus gestos dentro de casa serão doces. A minha atitude com a minha família será doce. A minha atitude com os meus amigos, as minhas atitudes serão doces. Eu serei bênção. Eu vou trazer vida para quem está do meu lado. Quem beber da minha água vai ter vida e não morte. Eu declaro a partir de hoje: eu não sou mais Mara, eu não sou mais amargo, eu não sou mais essa doença. Não, eu não aceito mais isso para mim. E eu abro, Senhor, o meu coração. Fala isso para Deus. Eu abro o meu coração para a tua palavra, porque eu não quero apenas sair daqui com uma experiência. Eu quero conservar essa experiência todos os dias da minha vida. Muda a minha história. Me leva para Elim. Me leva para o tempo do refrigério. Me leva, meu Deus, para a terra da promessa. Cura, Senhor, as nossas amarguras.
e muda a nossa história. É a oração que eu faço. Cada um de nós eu faço. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?